vereador. Próximo vereador inscrito. Não temos mais inscritos, presidente. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lenir de Assis. A vereadora Lenir de Assis vai falar também com o tempo cedido pelo vereador Chavão. Por cessão do tempo do vereador Chavão, então, com a palavra, vereador Lenir de Assis. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras. Eu agradeço o tempo, vereador Chavão, caso seja necessário, talvez não seja. Mas hoje nós temos um dia importante, o dia 11 de agosto, que é o dia justamente de fazermos memória à defesa do Estado democrático de direito. Nós somos vereadoras, pessoas que temos um compromisso político na nossa sociedade, e isso é graças ao Estado democrático de direito que nós tanto defendemos nessa casa. Então, hoje, em todo o Brasil e até fora dele, nós temos hoje muitos movimentos, muitas entidades, coletivos, partidos políticos, os mais variados, que hoje estão manifestando a carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado democrático de direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos do país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros no qual denunciava o então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamávamos também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou aquele momento de ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade das nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana no povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo para o mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda o que ser feito. Vivemos ainda em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como a saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condição em matéria de raça, gênero, igualdade orientação sexual ainda estão longe de serem atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação de mandato dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos
visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do nosso país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momentos de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuído do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarmos alertas na defesa da democracia e ao respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaços para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito aos resultados das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito, sempre. Estado democrático de direito, sempre. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Presidente, não temos mais inscritos. Eu Vereador quero falar. Santão. Sim. Vereador Santão, então, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Respeito à vereadora que me antecedeu, Leni de Assis, do PT. Porém, eu vejo que a carta lida pela vereadora é uma narrativa completa de tudo aquilo que a esquerda fala. Não sei se foi a própria vereadora que escreveu, mas no final, quando ela fala que a leitura é uníssona, talvez tenha vindo diretamente dos grandes da esquerda, que geralmente determinam aquilo que todos devem fazer. E digo mais, aqueles governos apoiados por esses que se dizem defensores da democracia estão hoje prendendo bispos e não permitindo que as igrejas sejam abertas, como, por exemplo, o Ortega, na Nicarágua, amiguíssimo do Lula. A Igreja Católica está sendo destruída, impedida de prosseguir com suas missas, com sua fé. Isso aí, para mim, nunca foi e nunca será democracia. Interessante que as pessoas fogem de Cuba, que é um país democrático, para a esquerda, para ir para outros países e nunca mais voltam para lá. Essa carta da democracia, para mim, é um resumo do seguinte fato: os bancos estão dizendo: queremos o fim do PIX e os nossos 5 bilhões de reais. Os sindicatos estão dizendo nessa carta: queremos contribuição obrigatória para nós conseguirmos continuar a nossa doutrinação. E os presos estão falando o seguinte: queremos a saidinha e a desencarceração, porque nós somos inocentes e só roubar celular e assassinar jovens não é nada, não é nenhum crime. Afinal, a gente só vai vender o celular para tomar uma cervejinha depois. Sobre a fala que diz que existem muitos pobres ainda, realmente, é justamente isso que nós precisamos fazer enquanto políticos. Tentar, ao máximo,
permitir que as pessoas saiam da condição de miséria, da pobreza e da ignorância. A ignorância, muitas vezes, atinge a pessoa pela falta do conhecimento. Por exemplo, só o desvio só o desvio da Petrobras daria para pagar 6 transposições do Rio São Francisco e diminuiria muito a pobreza no Nordeste. As pessoas conseguiriam ter trabalho digno e decente lá. Essa Carta pela Democracia, na verdade, é uma ação muito bem orquestrada de pessoas que falam uma coisa, mas na prática fazem outra. E a respeito também, agora para terminar, do Tribunal da Exceção, aquilo que tem passado ali no STF em relação a muitos julgamentos, nós temos visto o que é um Tribunal da Exceção. Pessoas que apoiam o atual governo, até deputados federais, sendo perseguidos, jornalistas e outras pessoas. Para mim, aquilo ali é Tribunal da Exceção, realmente não deve existir. Precisamos de uma justiça justa. Sem justiça justa, ninguém tem segurança no nosso país. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Uma parte, vereador. Quem pediu? É só para Pai Chavão. cumprimentar o nosso pai Jacó, que está desde o início da sessão aqui, acompanhando o nosso trabalho. Prazer imenso ter você na nossa casa. Na nossa casa. Obrigado pela parte aí. Por nada, obrigado, Chavão. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Giovanni Matos. Com a palavra, vereador Giovanni Matos. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui na casa, também através do sistema online. Senhor presidente, vamos iniciar aí um processo de escolha democrática daqueles que irão governar o país pelos próximos 4 anos, ou 8 anos, no caso do Senado. Nós temos uma preocupação muito grande sobre a confiabilidade, sobre a competência e sobre as propostas daqueles que estão colocando seus nomes para pleitear esses cargos. Dar confiabilidade a um processo eleitoral é torná-lo ainda mais democrático e garantir que realmente o voto popular está se refletindo nas urnas, garantindo que não há fraude, dando uma opção maior para que seja auditado. E nós dizemos isso não por uma desconfiança, simplesmente, de que um sistema pode falhar. Os sistemas podem falhar. Sistemas financeiros podem ter fraude. Todos os tipos de sistemas podem sim falhar, então uma redundância é realmente essencial. Mas também a desconfiança devido aos participantes do processo. E eu queria, por favor, que a mídia colocasse um vídeo que está circulando e mostram a nossa preocupação, até mesmo sobre a idoneidade do processo e sobre aquilo que é apresentado para a população. Pode soltar com áudio, por favor. O senador, eu falo senador, governador, dá para intitular de qualquer maneira. Nós estamos observando agora nas pesquisas que estão apontando, pelo menos o que se passa por aí, que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem que reverter nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão, você é experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa. Carne compra no açougue, peixe na peixaria. Palavras do ex-governador, ex-senador Roberto Requião, candidato ao governo pelo PT. Pesquisa, a gente compra. Candidato do PT falando. Se até a pesquisa está sendo comprada, já começou antes do processo, por que não dá mais confiabilidade? Nós queremos uma eleição mais transparente, auditar ainda mais. Ele está falando, pesquisa a gente compra. Qual é o problema? De dar mais transparência ao processo eleitoral. Garantir que o resultado realmente do desejo da população está sendo passado ali através das urnas. Isso sim é democrático.
Agora, eu fico me questionando como nós vamos ter confiança diante de uma fala dessa, que se estende a aos âmbitos da política feita pelo Partido dos Trabalhadores, que desde o início, antes mesmo de iniciar o processo eleitoral, já tomam uma atitude como essa e assumem. Pesquisa a gente compra. Será que pode-se dizer, voto a gente compra, pessoas a gente compra? O que mais que pode ser comprado? Pensem nisso. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Não temos mais vereador inscrito, presidente. Passamos, então, a Essa organizar, palavra, senhor presidente, pela liderança do PT, só 2 segundos. pela ordem, vereadora Lenir. Não, só para... Acho que a fala do vereador Giovanni, ela foi para as pesquisas, eu só quero dizer que na carta que foi lida, ela não fala de pesquisa, ela fala de processo eleitoral democrático, assim como todos nós aqui nessa Câmara fomos eleitos e eleitas pelas urnas eletrônicas. Eu acredito fiamente que a minha eleição foi legítima. Não estamos falando nessa carta, o Brasil inteiro não está falando instituto de pesquisas, que são as mais variadas possíveis. Nós não lemos isso nessa carta, e nós estamos falando aqui de processo democrático nos dias das eleições, com as urnas eletrônicas, que todos nós aqui fomos eleitos por ela. Era isso que a carta se refere. Muito obrigada, senhor presidente. Passamos, então, a organizar a pauta da ordem do Presidente, dia. eu tenho direito à resposta, presidente, por ter sido citado? Na verdade, ela usou pelo PT. Se o senhor quiser usar pelo partido... Posso falar pela liderança do partido? Pela liderança do partido, assim como foi dado à vereadora Lenir. Perfeito. Presidente, primeiramente, demonstrar o meu respeito à vereadora Lenir, ela sabe disso, e respeito sempre, apesar da discordância com o partido dela, mas tratamos sempre de maneira que muito democrática. Eu acredito sim que as pesquisas fazem parte do processo eleitoral, pois podem claramente influenciar na decisão do voto e estão ali tentando supor o que tem sido apresentado pela população. Então, com muito respeito, vereadora, eu não tenho problema algum, mesmo tendo sido eleito pelas urnas eletrônicas, de darmos mais transparência e auditar. Eu sei que a senhora também deve pensar nesse sentido, crendo que sua eleição foi legítima, darmos mais transparência. Então, apenas para justificar que as pesquisas fazem sim parte do processo eleitoral. Muito obrigado, presidente. Passamos a organizar a pauta da próxima sessão.